Oi, gente! Esse é mais um vídeo do nosso quadro falando sobre criatividade, inspirada nesse livro aqui, Roube como Artista. E hoje eu quero falar sobre o segundo tópico, que é falando sobre não espere até saber quem você é para começar. Gente, esse tópico foi um dos tópicos que mais falou comigo, porque eu tinha muito medo de iniciar. Justamente por isso. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu precisava mudar completamente a minha vida por conta do que estava acontecendo. Que foi quando eu iniciei minha carreira como social media. Então, isso foi um estalo na minha vida, ao mesmo tempo que foi uma coisa que me puxou e foi uma parte, uma etapa muito assustadora. E hoje a gente vai falar sobre isso. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é: nenhum de nós estamos 100% prontos quando começamos alguma coisa. Seja um negócio, como foi o meu caso, seja uma nova habilidade. Nós nunca estamos 100% prontos. E por mais que no começo seja assustador, eu acredito que essa seja a coisa boa, porque você vai estar aprendendo uma coisa nova, você vai estar expandindo as suas ideias, entendendo um novo mundo. E eu acredito que isso é muito importante para o ser humano. E eu, como sempre, eu vou trazer alguns trechos do livro para vocês. E tem um trecho que eu gosto muito desse capítulo que fala o seguinte: é no ato, vou falar aqui para vocês. É no ato de criar e de fazer o nosso trabalho que descobrimos quem somos. Você está pronto, comece a fazer. Então, eu acho que essa não era para ser uma coisa que paralisasse a gente. Eu acredito que isso devia ser um impulsionador. Mas como a gente está nesse mundo de tantas comparações, de tantas coisas que a gente vê na internet e tudo mais, a gente sempre fica com esse receio. E nessa parte, quando ele fala, é no ato de criar, de fazer o nosso trabalho, que descobrimos quem somos, isso aqui é muito verdade. E foi o que aconteceu comigo. Foi quando eu comecei, eu dei o primeiro passo, que eu iniciei a minha carreira, foi que eu descobri quem eu queria ser e o que eu queria fazer. Se eu não tivesse começado com aquela insegurança, com medo, eu não teria descoberto. E muitas pessoas hoje em dia, elas se vêem nessa situação. Elas acreditam que pelo fato delas não entenderem ainda onde elas querem chegar, o que elas querem fazer, o que elas querem ser, elas não fazem nada. Mas é a partir do momento que você decide fazer que as coisas mudam. É como se a gente decidisse e automaticamente, pela nossa decisão, aparecesse uma porta que tivesse um caminho, que tem um caminho, quer dizer, para que a gente possa trilhar. E eu lembrei do caso de uma amiga minha, que ela é uma amiga muito especial. E todas as vezes quando a gente conversa, ela sempre fala sobre isso, que ela quer iniciar uma carreira nova, só que ela tem receio, porque ela ainda não sabe o que ela realmente quer fazer. E eu sempre falo para ela isso, que ela precisa começar, mesmo sem ela saber, mesmo sem ela entender o que ela quer realmente de fato. Mas a partir do momento que ela inicia, ela vai enxergar coisas que antes ela não via. Ela vai precisar ter habilidades que antes ela não tinha. E através desse comportamento, dessas novas habilidades, desse novo mundo que ela vai viver, é que ela vai se encontrar e encontrar aquilo que ela realmente gosta. E a segunda lição que a gente vai aprender hoje é: finja até você conseguir. E aí ele dá o seguinte texto: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um a seu tempo representa diversos papéis. Finja ser algo que você não é até ser. Finja até ser bem-sucedido, até que todos te olhem de maneira que você quer, ou finja fazer algo que está, até estar realmente fazendo algo. Nessa parte, eu quero que vocês entendam bem o contexto. Tem até uma aula da Hannah Franklin que eu assisti, que ela fala exatamente isso, que quando a gente quer ser um novo personagem, colocando no sentido do storytelling, a gente precisa fingir. Vai ter momentos que você vai precisar fingir ser quem você quer se tornar, enquanto você não se torna essa pessoa. Porque, por exemplo, você vai pegar a pessoa que você quer ser, você vai pegar aquele modelo e você vai colocar ali na sua frente.
E você vai se perguntar o que aquela pessoa faria naquela situação que você quer chegar, que você precisa fazer hoje. Se você ainda não sabe, você vai começando fingindo que você é aquela pessoa. Até que o momento de tanto você copiar aquela pessoa, você vai se tornar ela. E é isso que ele está querendo dizer. Muitas pessoas usam essa frase de uma forma errada, mas eu não vou fingir ser uma pessoa que eu não sou. Mas se você prestar atenção, todas as vezes que a gente começa um hábito novo, a gente começa assim. Porque você não tem aquele hábito, mas você começa colocando aquele hábito na sua rotina como se você tivesse, para que você possa, em algum momento, para aquilo ali se tornar realmente um hábito que todos os dias você vai ter aquele hábito de fazer, mesmo você não... sabe, algo que fica rotina mesmo. Então, é esse o sentido. Outra parte do livro que eu amo, quando ele fala assim: o mundo inteiro é um palco. Trabalho criativo é um tipo de teatro. Seu palco é o seu estúdio, sua mesa de estação, de trabalho. O figurino são os teus trajes, suas calças de pintor, seu terno de negócios ou aquele chapéu engraçado que te ajuda a pensar. Os equipamentos são os seus materiais, suas ferramentas e seus formatos. O roteiro é só o simples e velho tempo. Uma hora aqui ou uma hora ali, apenas tempo calculado para que as coisas aconteçam. Então você não vai estar pegando a personalidade de outra pessoa, até você pode até fazer isso. Porque outra coisa muito interessante desse livro é que ele fala isso, que quando a gente quer ter o hábito, que a gente pode se inspirar nas pessoas, nas nossas inspirações, as pessoas que são inspirações para nós, e a gente pode começar copiando os hábitos daquelas pessoas até a gente se tornar como elas. E vai ter uma frase aqui que ele vai explicar que é algo muito interessante. Vamos chegar lá. Eu não vou antecipar as coisas. E a terceira lição é: você precisa ser aquela pessoa que você deseja se tornar hoje, não amanhã. Gente, quando eu descobri isso, que é como eu tô falando para vocês sobre essa questão de você usar a personalidade da pessoa que você quer se tornar hoje para você transformar aquilo num hábito, isso mudou completamente a minha vida. Porque o que é que eu pensava? Eu só vou me comportar dessa forma quando eu chegar no lugar X. Eu só vou me comportar dessa forma quando eu já estiver fazendo isso. E não, você tem que fazer. Você tem que tomar as atitudes, você tem que estar no ambiente, você tem que ter as pessoas à sua volta. Hoje, as pessoas que você quer, o lugar que você quer, o ambiente que você quer se tornar, não é você fazendo isso para amanhã, você fazendo isso só quando você estiver lá naquele lugar. Não, você tem que começar fazendo hoje, porque é através dessas atitudes de hoje que você vai alcançar esses objetivos. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar para mim mesma, é um pensamento, na verdade. O que a Nicole do futuro faria hoje? Como ela se comportaria? O que é que ela estudaria para chegar no lugar onde ela quer chegar? Então eu começo fazendo hoje as coisas que eu quero me tornar, as coisas para que eu possa me tornar a pessoa do futuro. Deu para entender? E aí um outro ponto muito interessante do livro é que ele fala que as pessoas que você escolheu aqui uma pessoa que ela é sua inspiração e você quer ter os hábitos daquela pessoa, conviver com as pessoas que aquela pessoa convive. E ao invés de você só copiar e colar ali aquela pessoa, você vai internalizar o modo como ela olha para o mundo. Você vai tentar entender de onde aquele brota. Você vai tentar entender como que surgem os pensamentos daquela pessoa, o que aquela pessoa pensa, como ela se tornou daquele jeito. Você vai internalizar literalmente o olhar dela para o mundo. E aí ele fala, sem entender, se você apenas mimetizar a aparência do trabalho de alguém, sem entender de onde ele brota, seu trabalho nunca será mais do que uma farsa. Então, não é só você copiar, é você olhar para aquela pessoa e tentar entender. Ao invés de você... Tem até um exercício muito interessante que é para melhorar os roteiros da gente, né? Então, no caso, você vai pegar o roteiro de uma pessoa que você admira e você vai reescrever aquele roteiro. E aí, ao invés de você só pegar, copiar e colar, você vai tentar entender
quais foram os princípios que aquela pessoa usou naquele roteiro. O que ela fez, qual foi a ideia, qual o sentido por trás daquela ideia. Assim você vai mapeando a forma como aquela pessoa pensa. E a partir dali você vai começar a internalizar aquilo nos seus próximos conteúdos. Então é dessa forma, você tem que olhar mais a fundo, não é só pegar e copiar, é olhar mais a fundo para aquela pessoa, entender como é que ela enxerga as coisas. Porque é nesse lugar, é nesse ponto que você vai ver a diferença. É ali onde está. A forma como ela enxerga o mundo diferente de você. E a quarta e última lição é uma das frases que eu mais amo nesse livro, que ela me deu uma nova visão de mundo, uma nova visão assim da forma que eu enxerguei esse processo, que é o seguinte: é no nosso fracasso, em nos tornar o que percebemos como ideal, que no fim das contas nos define e nos torna únicos. Vocês têm noção do poder que tem essa frase? É o nosso fracasso em nos tornar o que percebemos como ideal. É como eu falei para vocês. Sabe quando você pega a sua inspiração, que você olha para aquela pessoa, que você vê ela como ideal para você ali, e você tenta ser aquela pessoa, mas o seu fracasso em se tornar aquela pessoa vai mostrar para você o caminho que você precisa trilhar para se encontrar. É por isso que ele fala que é no nosso fracasso que no fim das contas nos define e nos torna únicos. Porque, por exemplo, quando você tenta imitar, você pega a sua inspiração, você vai ver que o caminho dela, a forma, a história dela é uma e a sua história é outra. Então você vai ter que se adaptar. Você não vai conseguir colocar fielmente, fazer fielmente tudo que aquela pessoa fez. Mas você vai conseguir adaptar a sua história para aquela realidade. E é fazendo isso que você vai conseguir se tornar único, você vai conseguir entender a sua essência, você vai conseguir entender o que é que tem de mais precioso em você. É por isso que hoje em dia eu olho para minha caminhada de uma forma totalmente diferente de como eu olhava antes. Antes até hoje se eu não tomar cuidado eu tenho, mas antes eu tinha mais aquela questão da comparação. A comparação da história das outras pessoas. Daquela pessoa ser como ela é e como eu queria me tornar uma pessoa daquela forma. Só que hoje em dia eu vejo que é totalmente diferente. Eu não consigo me tornar uma pessoa, mesmo por mais que eu admire ela, eu não consigo ser ela. Mas eu consigo extrair as melhores coisas que ela tem, os melhores ensinamentos, e através disso, através da minha essência, eu juntar isso e me tornar uma pessoa única. Tornar minha autenticidade relevante para as outras pessoas e principalmente para mim. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi nesse livro. E é isso, gente. Me conta, eu não sei se vocês já começaram a ler esse livro, eu não sei se vocês já leram esse livro, mas ele é um dos livros que mais me ajudaram em relação a essa parte da criatividade, porque antes eu tinha um bloqueio muito grande. E hoje em dia, por isso que eu tô estudando mais a fundo. Eu até tenho outro livro que eu quero ler depois com vocês. Mas esse livro aqui, ele mudou a minha forma de pensar. Ele mudou a minha forma de entender as coisas mesmo, cada processo que leva a uma criação. E foi essas as lições que eu queria deixar para vocês do segundo tópico. E até o próximo vídeo. Um beijo!